Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar do Embarcados. Hoje vamos transmitir um webinar aqui com apoio da S3 Microelectronics. Vocês estão me ouvindo? Vocês podem falar de onde vocês estão no Brasil também. Boa tarde, galera. Boa tarde. Hoje o webinar vai ser sobre microcontroladores STM32MP1. Microprocessadores STM32MP1, conhecendo a flexibilidade entre performance e tempo real. No webinar de hoje serão apresentados a mais nova família de microprocessadores da ST, a família Multicore STM32MP1, uma junção do poder computacional gráfico e eficiência em controle de tempo real, com muitas funcionalidades de integração. Essa arquitetura flexível que lhe permitirá o desenvolvimento de soluções de alta performance para as mais variadas áreas de desenvolvimento. Serão tratados hoje, durante esse webinar, sobre arquitetura de hardware, ferramentas de software para o desenvolvimento, enfim, tudo que é necessário para que a equipe de desenvolvimento utilize o processador multicore STM32MP1 no seu projeto. Com a gente estarão dois profissionais da ST, que vão participar ao vivo hoje, aqui nessa tarde. O Cícero Pompeu, que é gerente de marketing de microcontroladores da ST Microelectronics, formado em engenharia elétrica pela FEI, com 30 anos de experiência em desenvolvimento e marketing de produtos, e o William Maia, que possui mais de 10 anos de experiência na indústria eletrônica, suportando majoritariamente sistemas embarcados com arquiteturas de microcontroladores de 8 e 32 bits, com aplicações em diversas áreas. A gente vai responder todas as perguntas no final do webinar. Então, se vocês tiverem dúvida durante a apresentação, podem mandar e a gente vai responder a todas. Tá? Durante o webinar, vamos fazer também uma pesquisa. O resultado da pesquisa será mostrado no final do webinar. Vou chamar para a sala, então, agora, o William e o Cícero. Boa tarde, pessoal. Se apresentem e podem dar início à apresentação. Olá, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Legal. Aqui é o Cícero Pompeu, tá? Então, hoje vamos começar aqui a apresentação, né? Obrigado pelo tempo de todos, né? De uma das linhas da ST, que é a nossa linha de microcontroladores, tá? Então, vamos lá. Obrigado, Cícero. Cadê o William? O William está aqui. Olá, Fala, pessoal. William. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu vou entrar nessa conversa junto com o Cícero para falar com vocês dessa nossa nova linha de microprocessadores, novidade aí para ST, o STM32MP1. Legal. Então, vamos lá. Só dar um oi pro pessoal. Vamos lá. Fala, pessoal. Show. Então, vamos começar. Bom, essa nova linha, tá, o STM32MP1, é uma família de multicore, tá, onde, né, nós vamos estar apresentando toda a arquitetura dessa família, e o lado interessante é mostrar como esses dois mundos podem conviver harmonicamente, tá? Então, estamos falando aí de um A7 no mundo Linux, com M4, né, no pessoal aí que gosta dos micreiros, tá? Então, isso pode se viver pacificamente e como isso se interage é um dos tópicos que estaremos abordando. E o nosso ecossistema também, que ele é mostrar como é bem simples, como se comunica entre os dois, né, todo esse mundo Linux e do mundo, né, de microcontroladores. E no final também mostrar a nossa wikipage, aonde você pode encontrar todos os documentos, desde como iniciar um projeto, toda a parte de documentos, perguntas, vídeos, tá? E treinamentos. Como introdução, antes disso, vamos falar aqui brevemente sobre os produtos da ST, tá? Em particular, microcontroladores, onde temos mais de 1.600 part numbers, tá? E que a ST lançou a linha de microcontroladores ARM em 2007, tá? Então, desde lá vem uma evolução de muitas famílias, né?
E também, mas prestando atenção aqui, nós temos o que foi lançado em 2019 e o que está em lançamento durante 2020, tá? Então, temos toda aí uma família de M0, M3, M4, o próprio Cortex, que é novidade, né, que é o Cortex do Truzone, que é o M33, tá? Também lançamos aqui o Dual Core, que é um M7 e mais um M4, e o assunto do dia de hoje, tá, que é o STM32MP1, que é um multicore, onde pode ser um Dual Core Cortex AM e um Cortex M4, tá? Além da nossa linha de microcontroladores wireless, né? Então, o ano passado tivemos aqui o lançamento do WB, onde nós temos um Bluetooth 5.0, e a novidade desse ano, que é o STM32WL, onde é o primeiro chip, né, monolítico, onde você tem um M4 e um Centec para o LoRa, né, como front-end em uma única pastilha, tá? Um ponto importante aqui são 10 anos de longevidade, a ST garante 10 anos, e isso é muito importante, principalmente para aplicações industriais, onde o ciclo de vida dos produtos, né, é mais estendido. E aonde entra o nosso STM32MP1, que você tem um grade industrial. O que seria isso? Seria, além dos 10 anos, né, de garantia da longevidade desse produto, também ele tem uma garantia de que de uso bastante heavy, que você pode utilizá-lo durante 10 anos, próximo da temperatura de junção, que nós temos duas versões, né, 105 graus ou 125 graus de junção, tá? E agora, para mostrar aqui toda a facilidade do chip e do nosso ambiente, vou deixar com vocês o William, né, para fazer a apresentação sobre essa nova família. Will? Alô? Obrigado. Obrigado, Cícero. Alô, William. Valeu, pessoal. Obrigado. Ô, Cícero, obrigado. Me deixou com a parte mais fácil, hein? O difícil já foi. Boa tarde, pessoal. Bom, prazer imenso falar com vocês. Vamos começar a falar dessa brincadeira, então. Como o Cícero comentou, a ST finalmente decidiu se encontrar com o Linux. Então, o que vocês estão vendo é o nosso pinguinzinho, o vulgo Tux. O que acontece, então, quando a ST se encontrou com o Linux? Exatamente o que vocês vão ver hoje nessa apresentação. Então, são duas coisas novas que a gente quer mostrar para vocês. Primeiro, o STM32MP1, nosso primeiro microprocessador. Então, o pessoal que já conhecia a ST dos microcontroladores, agora nós também teremos nossa linha de microprocessadores. E a nossa distribuição de Linux, o OpenST Linux. Legal. Bom, Cícero comentou com vocês que esse core é um Dual A7 com um M4. Mas para que eu preciso, por exemplo, desse tipo de arquitetura para fazer minha aplicação? A gente pode, por exemplo, trabalhar em aplicações industriais, onde eu quero ter ali uma interface gráfica para o controlador da máquina fazer uma interface legal, fazer as configurações e, ao mesmo tempo, poder controlar um motor em tempo real. Foi exatamente o título que a gente usou para falar para vocês. Então, a gente consegue ali misturar o melhor dos dois mundos, né? Eu consigo ter, de um lado, um sistema operacional como Linux, rodando, e do outro lado, por exemplo, um FreeRTOS, rodando no nosso M4. Perfeito. Então, a gente vai comentar com vocês sobre a flexibilidade dessa arquitetura e qual a quantidade de aplicações que a gente pode atingir com ela. Olha que interessante. Primeiro ponto, nós temos 3 ranges de famílias dentro desses caras. O STM32MP1 151, o 153 e o 157. O 157, para o pessoal que já conhece a ST, sabe que normalmente o número mais alto é o nosso superset. Então esse cara vai ser o Dual A7 com o M4. E o 151 vai ser um Single A7 com um M4. E o do meio vai ser o cara intermediário. Ele não vai ter a parte gráfica só, mas eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Então o que vocês estão vendo agora é o diagrama de blocos desse cara. Olha que legal. Então a gente pode ter até 2 Cortex A7, um Cortex M4, uma GPU 3D, e vocês estão vendo cadeadinho aí no meio, né? O Cícero comentou com vocês da parte da Trust Zone. Então nós temos também a parte de core seguro para trabalhar com essa família.
Legal, vamos falar então um pouco dos periféricos que a gente tem nesse microprocessador. Então, o Core, como já havíamos dito, que é um A7, que pode rodar até 650 MHz. Dentro desses cores, A7, nós temos a GPU da própria ARM, a Neon, tá? Então, a gente não está falando da nossa nesse caso. A nossa está do lado direito ali, para o pessoal que está vendo. A gente tem dentro dele uma GPU que pode rodar OpenGL, até 533 MHz. Então, esse é um periférico que a gente tem para, por exemplo, eu quero fazer uma interface gráfica com alguma imagem 3D, com algum efeito gráfico interessante, a gente pode usar também esse cara. Uma observação interessante é que a gente consegue rodar até capacidades gráficas, né, de 720p, então, qualidade de HD para a sua aplicação. Legal. O que mais que a gente tem nesse cara? Interfaces para as memórias. Ponto interessante, DDR3, Low Power DDR3, DDR2, endereçáveis até 1 GB. Então, olha só, hein? Acho que isso aqui é melhor que o meu computador que eu usava na época da faculdade, hein? Suporte a SD. Então, eu consigo também colocar um SDzinho card ali, igual a gente faz, por exemplo, nas outras plaquinhas aí que a gente grava o Linux e sai brincando. Suporte a eMMC. Então, se eu quiser, por exemplo, usar um SD card soldado na placa, basicamente isso, seria uma eMMC, para quem não conhece. Bus para Quad SPI. Então, eu posso também gravar, por exemplo, toda a parte do Linux e do meu sistema operacional numa Quad SPI. Legal. Além disso, eu também tenho uma RAM de backup, a gente vai mostrar mais para frente. E o mais interessante, eu tenho algumas regiões de memória que eu consigo ter retenção. Para que serve isso? Eu posso desligar meu core, por exemplo, e manter alguma informação na minha memória RAM. Isso é legal para as aplicações de low power. A gente vai comentar um pouquinho disso lá na frente também. Perfeito. Então, eu tinha falado sobre benefícios para as aplicações que a gente vai ter do lado tanto do Linux quanto do lado do FreeRTOS, por exemplo, ou seja, M4 e A7. Do lado do M4, então a gente vai ter uma quantidade bem grande de periféricos de comunicação. Então, eu tinha comentado, por exemplo, aplicações industriais. Nós temos Ethernet, CAN, USB, UART, SPI, I2C, interfaces para vídeo, então eu posso ligar ali um display, caso eu queira criar um display diferente, um display interessante, interfaces para áudio e interfaces para câmera. Tudo isso presente também já na arquitetura. Legal. Bom, controle de motor, a gente vai precisar de um ADC, de um DAC, medir temperatura. Olha que legal. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, ali na carcaça do motor ligado a esse meu equipamento e ele precisa saber quando eu tenho, sei lá, um curto no motor ou quando eu tenho um sobreaquecimento no motor. Eu posso, por exemplo, usar até o próprio sensor do meu processador para fazer isso. Então, um range de periféricos analógicos bem interessantes também para as aplicações industriais que eu tinha comentado para vocês lá no começo. Bom, na parte de controle, timers, a gente sabe que isso é bem importante quando a gente está trabalhando com periféricos para controle de motor, por exemplo. Além disso, nós temos algumas funções para wake up por timer. A gente pode, por exemplo, usar os timers para entrar ou sair de low power. Um ponto interessante também, imagina que eu estou fazendo ali um dispositivo que controla alguns sensores, então durante boa parte do tempo, meu dispositivo pode, por exemplo, estar trabalhando desligado. Então, isso é um periférico bem interessante para esse tipo de aplicação também. Sistemas, isso aqui é um negócio legal. É um ponto bem interessante que eu vou mostrar para vocês lá na frente também. Basicamente, alguns dos periféricos que eu consigo controlar de dentro do meu core. Eu tenho 5 LDOs, esses LDOs depois eu explico mais ou menos como a gente pode trabalhar com eles. Toda a parte de cristal, então todos os clocks internos, também consigo configurar isso direto pelo core. A parte de DMA, então, por exemplo, eu posso fazer acesso à memória para fazer a leitura de uma D, para fazer uma leitura de uma porta serial, para enviar algum dado. Watchdog e até 176 GPIOs. Legal. Cícero tinha comentado para vocês que esse cara também tem a capacidade de core seguro. Então, ele tem todos aqueles periféricos da ARM Trust Zone. Vou comentar um pouquinho sobre isso para vocês, esse é um assunto que se a gente for falar, a gente fica mais de 1 hora falando só sobre a parte de periféricos de segurança, mas eu vou comentar um pouquinho sobre ele lá na frente também. Legal. Bom, falamos para vocês que esse processador tinha também um M4, correto? A ideia era falar para vocês que a gente ia apresentar soluções de aplicações onde teríamos performance e controle em tempo real. Então, acabei de falar do que a gente tinha para a parte de performance, falei dos periféricos, falei do A7, falei até da GPU para vocês, caso vocês queiram fazer ali uma interface 3D com algum efeito legal. Vou comentar para vocês, então, a parte que o Cícero mais gosta, que é a parte que eu vou mostrar como funciona o Cortex-M dentro do nosso processador.
Então, para que eu vou usar um Cortex-M se eu tenho um Dual A7? Primeiro, que é normalmente onde a gente acaba indo para economizar energia. Então, eu tinha comentado, por exemplo, para fazer um dispositivo low power, onde eu consigo ler sensores periodicamente. Ah, não, eu preciso não só disso, eu preciso de constantes de tempo real. Ou seja, para o pessoal que trabalha já com micro, aquele sisteminha em tempo real que você tem, operando, fazendo algum controle de motor, algum controle de máquina, que você precisa garantir aquele tempo preditivo. Então, isso também a gente só vai conseguir do lado do M4. Outro ponto é, se eu tiver algum periférico que eu preciso ficar fazendo leituras periódicas, ou até mesmo uma implementação de algo no meu sistema, que eu preciso ficar sempre repetindo um processo, eu posso, por exemplo, colocar isso dentro do meu M4 e deixar meu A7 tranquilo, para rodar uma parte gráfica, para rodar uma parte de servidor, para rodar alguma coisa mais pesada ali em processamento, certo? E vou mostrar para vocês mais algumas aplicações para esses caras. Legal. Bom, nosso Core A7 é onde a gente vai rodar o Linux. No nosso Core M4, nós vamos precisar rodar um firmware. E para quem já trabalha com ARM, sabe que, por exemplo, o GCC pode gerar aquele nosso arquivinho .elf. Então, quando e como eu posso rodar esse .elf no meu M4? Basicamente, a gente tem 3 momentos distintos. Eu posso colocar o meu elf para rodar dentro do M4, ou seja, o binário do meu M4 para rodar dentro do U-Boot. Então, quando eu estiver bootando o Linux, ele já vai rodar meu firmware no M4. Ou não, eu quero que quando ele comece a rodar o kernel da minha aplicação, depois de ter feito o estágio de boot, ele rode minha aplicação no Cortex M4. Ou não, eu quero que a minha aplicação, dentro do Linux, depois que o Linux já estiver rodando, chame de maneira manual o firmware do M4. Todas essas são possíveis, tá? Vou mostrar para vocês como mais para frente. Um outro ponto interessante, nós temos implementados o Remote Proc, que é basicamente um framework para você acessar de maneira remota o processador. Qual processador a gente vai acessar de maneira remota? É o M4. Vou mostrar para vocês também lá para frente como a gente faz isso. E, como eu comentei, o nosso .elf, que é o nosso binário, ele vai ser carregado dentro da /lib/firmware. Para quem conhece o Linux, isso é um diretório já conhecido. Para quem não conhece, basicamente é um caminho de pastas ali que você tem no seu sistema operacional, que é onde eu vou poder armazenar o firmware do meu M4 que eu vou querer rodar. Vou mostrar mais para frente mais detalhes sobre isso também. Legal. Bom, esse aqui é o slide que o Cícero me cobrou durante todo o mês que a gente estava preparando a apresentação. O Cícero falou para mim, Will, aonde eu vou rodar aquele meu binário que eu escrevi em assembly para piscar o LED no M4? Esse binário do Cícero funciona desde a época que ele escreveu para o STM32F101, cara. Então imagina, tem mais de 20 anos esse binário do Cícero. Bom, ele pediu para mim para explicar para ele como eu queria fazer esse binário rodar. Como é que eu faço isso, então? Basicamente, eu preciso utilizar do framework do rproc dentro do meu Linux, que é essa quadradinha no azul escuro no canto esquerdo da tela de vocês. Então, a minha aplicação vai chamar esse rproc core em um daqueles 3 momentos que eu comentei antes para vocês, dentro do boot, logo que eu inicializo o kernel, ou dentro da minha aplicação. Ele vai pegar esse firmware, .elf, .bin, vai jogar ele dentro de uma memória RAM, que é compartilhada entre os 2 cores. Então, do lado esquerdo, lá em cima, vocês estão vendo a bolinha azul com um pinguinzinho dentro. A gente está mostrando o que está acontecendo dentro do Cortex A. E na bolinha azul, clara, o que acontece dentro do Cortex M. A partir do momento, então, que eu conseguir carregar meu firmware nessa memória RAM, eu posso inicializar o RCC. Para quem já conhece os periféricos da ST, a nossa árvore de clock. Para quem não conhece, basicamente o que eu estou fazendo é ligando o clock do meu M4. Tá? E aí todo esse controle é feito do lado do A7. Olha que legal. Eu consigo, dentro do A7, subir um firmware para o M4 e escolher quando ele vai começar a rodar. Tá, legal. Agora, peraí. Surgiram várias dúvidas. Primeiro, como eu vou descobrir quais são os periféricos que eu trabalho dentro do A7 e quais são os periféricos que eu trabalho dentro do M4? Vou mostrar para vocês, calma aí. Segundo ponto importante que eu mostrei para vocês. Toda a árvore de clock e os reguladores de tensão são controlados pelo nosso Cortex A, dentro do OpenST Linux. Por que isso é importante? Porque, 2 pontos. Eu vou precisar, quando eu inicializar o meu sistema, inicializar o meu projeto como um todo pelo A7. Então, o A7 tem que subir primeiro para ligar o meu M4. Então, ele é quem liga os reguladores de tensão
e o clock, que vai fazer o meu M4 rodar. Existe a possibilidade de depois você desligar o A7 e fazer com que algum periférico ligue ele de novo, se eu quiser trabalhar só com o M4, que foi uma das coisas que eu comentei lá no começo, para trabalhar com aplicações low power, certo? Perfeito. Outro ponto importante, o nosso M4 pode controlar periféricos de maneira independente. Então, ele pode sozinho controlar alguns periféricos. Quais são os periféricos? Eu vou mostrar mais para frente. Alguns que ele não consegue, que é importante a gente manter em mente, são clock e os reguladores, que eu já comentei 2 vezes com vocês. Para os periféricos, que o meu M4 toma conta, eu posso, dentro da minha aplicação do Linux, também trabalhar com eles, utilizando um outro framework chamado RProc SRM, que é o System Resource Manager. Vou mostrar para vocês mais ou menos como ficaria uma aplicação utilizando disso. Mas antes, primeira pergunta que eu tinha falado que eu responderia. Os periféricos. Parte dos nossos periféricos vão funcionar dentro do Cortex A, parte dos nossos periféricos vão funcionar dentro do Cortex M, parte dos nossos periféricos trabalham com os dois, e alguns periféricos que não estão nesse slide trabalham só com a parte segura do Trust Zone. Então, alguns periféricos, como a parte de Watchdog, esses funcionam só dentro do Trust Zone. E aí, a coluninha ali rosa, A7S, mostra que são os periféricos que funcionam só dentro da parte de segurança. Minha fotinho ficou meio falha, porque não tem nenhum que mostra aí, mas, por exemplo, o Watchdog seria um deles, tá? Will. Essa janela, onde eu encontro? Ótima pergunta, Cícero. Dentro do CubeMX. Então, eu vou mostrar para vocês o que é o CubeMX também mais para frente, mas aqui é só para exemplificar para vocês o que eu tinha comentado dos periféricos. Então, ótima pergunta, Cícero. Vamos mostrar isso mais para frente. O pessoal que não conhece o CubeMX vai conhecer, vai ver que essa carinha é bem famosa já para o pessoal que já trabalha com ele. Para quem não trabalha, eu vou mostrar como chegar nisso daí. Mas, basicamente, nessa tela a gente mostra como eu posso dividir os periféricos. Então, alguns não vão funcionar no M4, como eu tinha comentado para vocês, os periféricos de clock e os reguladores de tensão, e alguns não vão funcionar dentro do A7, como, por exemplo, a WART 5 lá em cima. Se vocês forem ver, o quadradinho dela está setado do lado do M4 e ela não pode ser setada do lado do A7. Legal. Então, repetindo pela 4ª vez, alguns periféricos não podem ser controlados dentro do M4. São eles, a nossa Clock Tree e os nossos reguladores. Todos eles podem ser acessados dentro do nosso OpenST Linux. Tá? Então, eu posso controlá-los, porém não do lado do M4. Dentro do lado do M4, se eu tiver algum periférico que eu queira compartilhar ele com o meu A7, por exemplo, o meu GPIO. O projetinho mais comum que a gente vai fazer para testar essa placa vai ser piscar um LED, certo? Para piscar um LED, eu posso piscar o LED tanto do lado do A7, com dual core, rodando a 630 MHz, que eu tinha comentado para vocês, ou do lado do M4. Aí você pode escolher qual velocidade que você quer piscar o LED. Se eu quiser rodar isso, por exemplo, do lado do M4, eu tenho algumas chamadas da nossa HAL, que é a nossa biblioteca de Hardware Abstraction Layer, que eu também vou comentar um pouquinho mais para frente, onde eu posso tomar controle desse periférico e travar ele. Então eu garanto que só o M4 vai estar escrevendo lá dentro. Para garantir que mesmo que o meu A7 tente alterar o estado daquele pino, ele não vai conseguir enquanto o meu M4 não tiver feito o que ele está fazendo lá. Isso é basicamente para a gente evitar aqueles acessos simultâneos e perder o controle de qual é o estado atual do pino ou do periférico que a gente está trabalhando, certo? Então, eu posso trabalhar com esses semáforos de hardware que eu comentei, todos eles vão estar dentro do nosso, da nossa biblioteca, HAL. A parte de RCC, que é a parte de clock, todos eles eu consigo trabalhar tanto do lado do microcontrolador quanto do lado do microprocessador. Porém, do lado do microcontrolador, eu só consigo ler, descobrir quais os valores que estão setados lá e dar um reset nele. Eu não consigo alterar os valores dos meus clocks, né, internos pelo M4, só pelo A7. 5ª vez que eu estou falando isso, hein? No final a gente vai perguntar quantas vezes eu falei sobre isso. As configurações, então, de sysconfig, DMA e IPCC, todas elas vão precisar de um semáforo de hardware, que é o que a gente está mostrando para vocês, que existe dentro da nossa biblioteca. Legal. Então, isso aqui é um diagraminha de blocos, explicando para vocês o que eu acabei de mostrar para vocês e explicar para vocês. Então, para ficar mais claro, do lado do M4, lado direito, bolinha azul claro, eu tenho a minha HAL, que é basicamente a biblioteca que a gente tem para acesso a toda a parte dos periféricos dentro do M4. Do lado esquerdo, eu tenho a minha aplicação rodando em Linux, que é a bolinha azul escura. Então, do lado esquerdo, eu vou ter aquela biblioteca que eu comentei para vocês, que é o RProc,
E aí dentro dele eu tenho tanto a core, que é o que eu faço os controles do meu core M4, através do M7, e eu tenho também a parte de desenvolvimento e a parte de mensagens, que eu também consigo conversar com o meu Cortex M4 ao mesmo tempo. Então, olha só que legal. Dos meus periféricos do lado do A7, eu consigo controlar as interrupções externas, GPIO, o clock e o power. Do lado do M4, eu posso controlar as interrupções externas, os GPIOs, eu posso ler e recitar o meu clock, porém eu não posso alterar os valores dele. E da parte de power, eu não tenho controle do M4, só do lado do A7, que é o que eu tinha comentado para vocês. Acho que é a 6ª vez que eu falo isso. Perfeito. Bom, e aí, o Cícero me fez uma pergunta muito importante. Will, estou com a aplicação, meu motor está lá rodando, mas eu preciso que a minha interface gráfica altere a velocidade do motor. E eu falei para o Cícero que o meu A7 não ia ter controle do timer. Como que eu vou mexer no PWM para alterar a velocidade do motor? A gente tem uma outra feature dentro do nosso OpenST Linux, que é o recurso de rproc SM, onde eu vou mandar as partes, MSG, onde eu vou mandar as minhas mensagens através de um core para o outro, através da memória RAM, onde eu consigo fazer com que um core saiba o que eu quiser enviar de um para o outro, né? Ou seja, parâmetros, eu quero configurar a velocidade, eu quero configurar um PWM, eu quero alterar alguma coisa do lado do M4 ou do lado do A7, eu posso fazer com que os dois cores se conversem através dessa interface. Então, isso é um ponto. O IPCC, eu vou mostrar para vocês também, é basicamente onde você vai fazer toda a parte de configuração de periférico, eu posso falar com os periféricos do outro lado também. E, como a gente tinha comentado, controle de power e clock do lado do A7. Então, toda a minha biblioteca de rproc, RPROC, que está rodando do lado do Linux, tem acesso a esses periféricos e a essas funcionalidades. Will? Pode falar, Cícero. Então, eu posso entender que essa, em azul aí, o rproc SRM, é como se fosse uma UART, para falar entre os dois? Quase isso. Nesse uma ponto, UART virtual? Quase isso. Nesse ponto, eu não cheguei nesse ponto ainda, estou dando um spoiler para todo mundo, Cícero, mas eu vou chegar nesse ponto. Mas sim, eu consigo trabalhar nele com essa funcionalidade como se ela fosse uma porta serial. Exatamente como se ela fosse uma porta serial. Por quê? Do lado direito ali do M4, a gente tem outra bibliotequinha, que é um quadradinho azul escuro, chamado OpenAmp. Isso é uma biblioteca que nós desenvolvemos dentro da ST, para trabalhar com a nossa HAL, que vai falar com o nosso outro core. Como que isso vai funcionar, então? Para responder a pergunta do Cícero. Olha só, ali no meio eu tenho uma memória RAM, que é a MCUS RAM. Essa memória, então, eu tenho acesso dela pelos dois lados, tanto do meu Cortex A, quanto do meu Cortex M, e os dois cores conseguem conversar usando essas duas bibliotecas, exatamente do jeito que o Cícero pediu para vocês. Então, olha só, do lado do Linux, eu vou ter uma TTI, RPMSG, para quem já mexeu com Linux, sabe que essa parte de TTI normalmente são as portas seriais, tá? Então, se eu ligar lá um cabinho USB serial, ele gera para mim uma TTY dentro do Linux, desculpa. E do lado do meu microcontrolador, eu vou gerar interrupções como se eu tivesse criado uma porta UART virtual. Exatamente o que o Cícero pediu para a gente. Então, olha só. Tem um ponto. Eu posso não querer criar ela como a UART. Eu posso, por exemplo, trabalhar nela como ela sendo uma I2C. Também é possível, tá? Tudo depende da minha aplicação, nesse caso. Legal. Resumindo tudo isso que eu falei para vocês, deve ter gente já dormindo isso no teclado, depois de tanta teoria de Linux e M4. Esse quadradinho acho que mostra tudo. As mensagens que o Cícero pediu para a gente, RPMSG, através do framework, que é mantido pela nossa comunidade. E aí tem aquela conversa quando a gente fala de comunidade. Para o pessoal que trabalha com Linux, comunidade pode ser algo muito bom ou algo muito ruim, tá? Por quê? Ou você tem um suporte muito bom, com o pessoal que trabalha ativamente em cima daquilo, ou um pessoal que vai mexer naquilo ali quando tiver um tempo. Qual a vantagem da nossa comunidade? O Cícero deu um spoilerzinho para vocês lá na nossa agenda, falando sobre o que era a nossa wiki. A nossa comunidade dentro da ST, ela é mantida pelos nossos próprios engenheiros. Então, o wiki, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, é mantido pelos FAEs da ST, e essa é a nossa comunidade que mantém o nosso GitHub com toda a parte do OpenST Linux funcional. Tá? Eu quero sugerir algumas alterações. É possível? É possível. O nosso Git está lá, você pode fazer suas alterações e sugestões, e aí, claro, qualquer coisa que você sugerir vai ser avaliada por esse pessoal da nossa comunidade para subir ou não para o nosso OpenST Linux. Perfeito. Então, a parte de mensagens, que o Cícero tinha comentado com a gente, está aí.
A parte de controle do processador também está aí. A parte de controle dos periféricos, que é o VirtIO, através da IPCC, também está aí. E a nossa biblioteca, mantida pela ST, o OpenAMP, do lado do nosso Cortex M4. Legal. Bom, falamos para vocês, então, o que tem do lado do A7, uma quantidade de periféricos bem grande. O que a gente tem do lado do M4, outra quantidade bem interessante de periféricos. E agora eu queria conversar com vocês sobre um ponto crucial quando você começa a fazer esse tipo de projeto, que é a alimentação. Olha esse diagrama de blocos. A primeira vez que me entregaram isso no ST, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, eu não sei nem o que significa alguns desses quadrados que estão aí dentro. Como é que eu vou saber como que eu ligo esse processador? E aí eu descobri, deixei anotadinho para vocês, quais são as tensões. Então, as tensões de DDR, 1.2 ou 1.35 ou 1.5. Tensão do core, 1.2. VDD para o resto dos periféricos, 1.7 até 3.6. Eu tenho 4 domínios diferentes de alimentação dentro do meu processador. Para quem já fez layout, esquema elétrico para microprocessadores, sabe que aqui começa a dor de cabeça. Legal. Bom, nosso amigo Rogério, da ST, vocês, se não tiveram a oportunidade de conhecer nos nossos últimos webinars, vão ter mais alguns dele aí falando com vocês, é o cara que trabalha do nosso lado de Power, dentro da ST. Eles olharam esse diagrama de blocos, do que a gente tinha que resolver para o lado do nosso microprocessador, fizeram algumas continhas de padaria, o time dele é um time que brinca com aquelas calculadoras que você precisa de 3 manuais para poder fazer conta, e aí pensaram, bom, dentro do meu processador, eu tenho que ter alguns controles de alimentação. Então, eu tenho que saber quando eu ligo, quando eu desligo as memórias, quando eu ligo ou quando eu desligo algum periférico externo, quando eu ligo ou quando eu desligo os próprios cores. Então, se eu quiser desligar, por exemplo, a 7 ou desligar o M4, como que a minha fonte tem que trabalhar em cima disso. Além da parte de memórias, como eu comentei, periféricos, pode ser até um display, por exemplo, eu preciso de uma comunicação com o meu PMIC, certo? Com o sistema que está fazendo a gestão de energia, que é os nossos External Power Regulators aí nesse quadradinho. E aí eles decidiram fazer um componente para a gente. O que eles criaram? O ST-PMIC-1. Então ele é o que a gente brinca lá na ST, falando que é o nosso casalzinho, para um projeto. Usando o nosso STM32MP1, você vai usar um ST-PMIC-1. Esse cara ele vai ter DCs, DCs e LDOs, para todas aquelas tensões que eu mostrei de dentro do processador. Ele vai ter tensões para as nossas memórias, que eu mostrei para vocês também. Se eu quiser ligar qualquer coisa externa, tanto as memórias externas, quanto o display, quanto algum sensor, quanto qualquer coisa que eu queira fazer, esse cara também já consegue fazer isso. E o melhor de tudo, né? Eu não preciso desenhar aquela fonte com vários reguladores, com todo o controle externo feito pelo meu processador. Eu vou ganhar nisso espaço de PCB, vou ganhar nisso layout, e vou ganhar nisso um custo aí nessa PCB no final, né? Legal, o que tem dentro do nosso STPMIC, então? Eu tenho 6 LDOs, tenho 4 bucks, tenho 2 power switches, tenho um bust, tudo isso controlado através de I2C, então eu posso fazer todo o controle desses caras dentro da minha aplicação rodando no STM32MP1. Olha que legal. Tá legal, mas para que eu quero fazer tudo isso? E aí vem a parte legal de como as nossas aplicações podem alcançar o que a gente tinha prometido para vocês lá no começo, que era performance e controle em tempo real. Então, toda a parte de controle de motor, sensores e low power, eu coloco isso dentro do meu M4, ele vai ficar rodando, fazendo toda essa parte de processamentos. Deixo o meu A7 cuidando, por exemplo, da comunicação com o MP1, sabendo quais são os periféricos que eu estou usando nesse momento, quais precisam estar ligados, quais precisam estar desligados, e se em algum momento eu precisar ou eu quiser desligar a interface gráfica, desligar a minha GPU, desligar os Cortex A7, eu posso desligar esses caras, deixa só o Cortex M4 rodando. E eu consigo um consumo 4 vezes menor do que quando eu estou rodando em full power. Então, isso é o que a gente chama de stop mode. A gente coloca o processador e o lado gráfico em stop mode e deixa só o M4 rodando. Além disso, eu posso colocar esse cara em standby. Então, não tenho que fazer mais nada. Desliguei o produto. Eu quero que ele continue ligado na energia. Então, é aquele standby da televisão que a gente tem. O projeto em si, o produto em si está alimentado, mas eu não estou consumindo a energia que eu tinha antes. Então, eu consigo dividir esse consumo por até 2.5K. Mas aí,
Alguém vai lá e aperta o botãozinho do Power. Quanto tempo eu levo para voltar todo o meu sistema para funcionar? Em 1 segundo, a gente tem o nosso Linux rodando de volta. E se eu tinha alguma aplicação gráfica rodando em 3D, isso leva em torno de 3 segundos. Para que tudo isso? Para a gente alcançar esses níveis de consumos. Então eu consigo, em standby, 36 microwatts, e usando só o VBAT, que é aquele standby desligado com tudo, só o RTC dele funcionando, para que por algum motivo eu ligue ele com o meu clock, por algum tempo, ou por alguma interrupção externa, até 4.5 microwatts. Então eu saio de 353 miliwatts com o meu run, em full, tudo funcionando, a até 4.5 microwatts, trabalhando com o nosso STM32MP1. Então eu consigo ter performance, consigo ter real time, e consigo ter até baixo consumo. Então tá ficando fácil, hein, Cícero? Legal. Bom, falei um monte de coisa para vocês e garanto que eu não falei nada sobre a parte de alimentação. Então eu vou deixar para vocês nos slides, para você que está vendo agora e para quem estiver vendo essa apresentação no futuro, poder pesquisar no site do ST e se informar melhor sobre como fazer essa parte do design de potência. Perfeito. Cícero, posso te fazer umas perguntas também? Pode sim. Vamos lá. Então, a ST tem alguns encapsulamentos para esses caras e alguns part numbers. Você consegue explicar para a gente quais são as vantagens entre esses caras? O que eu tenho de diferença aí desses 3 part numbers da ST? Peguei o Cícero de calça curta, ou meu telefone parou de funcionar aqui. Vamos lá. Basicamente, são os 3 part numbers que eu tinha comentado para vocês lá no começo. 151, 153 e 157. Então, o 151 é o cara que começa com um Cortex A7 e um M4. O 153 é o cara que tem um Dual A7, um M4 e o CAN, interface CAN. O 157 tem a minha GPU. Então, se eu quero fazer uma aplicação gráfica, eu vou precisar da família mais top desses caras, que é o 157. E aí vem a parte que o Cícero adora comentar com os clientes. A gente consegue trabalhar com esse cara em até 4 layers. Porque eu tenho encapsulamentos bem simples comparados com outros processadores, que são os TF-BGA 257, os TF-BGA 361, 354 e os 448. 448 é o cara que vai precisar de 6 layers, a quantidade de pinos já é maior, o encapsulamento é bem menor, eu consigo trabalhar com ele em até 10 por 10 milímetros, então são os caras com um pitch bem pequeno, porém a gente consegue dar uma consolidada aí nesses encapsulamentos para trabalhar com layouts diferentes, de acordo com a aplicação. Por falar em aplicação, vamos falar em ecossistema. O que a ST fez, então, para essa família, o STM32MP1? A gente tem basicamente 4 campos aqui que a gente consegue trabalhar. A parte de desenvolvimento de hardware, a parte de desenvolvimento de software, a parte de software embarcado, que nesse caso a gente difere um do outro, e a parte de serviços. Vou falar para vocês um pouquinho de cada uma delas. Software embarcado. Basicamente o que eu comentei para vocês no começo. Então, o que a gente tem hoje é o OpenST Linux, uma distribuição que trabalha em conjunto com o nosso Cube, para o pessoal que já usa os nossos microcontroladores conhece, para quem não conhece, é basicamente o ecossistema que a gente tem de ferramentas para trabalhar com os nossos Cortex-M. Então, IDE, gravador, a parte de compilador, vou mostrar mais para frente para vocês. Então, tudo que eu vou comentar para vocês agora, da parte de software embarcado, vai envolver uma dessas 6 pecinhas, ou mais de uma dessas 6 pecinhas, desse quebra-cabeça, que é o nosso sistema para desenvolver aplicações com STM32MP1. Legal. Bom, para a parte do meu software embarcado, eu tenho 3 caminhos diferentes. Meu Starter Package, meu Developer Package e o meu Distribution Package. Qual a diferença desses 3 caras? Quick Start, Starter Package. Quero trabalhar com esse cara igual eu trabalho com aquela plaquinha de Linux que eu comprei na internet, que eu fui no site do fabricante, baixei a imagem Linux, gravei no SD card, coloquei o SD card na plaquinha, liguei no botão do power e ela estava funcionando. É possível? É possível. Então nós temos a nossa imagem do OpenST Linux pronta, já compilada, com todos os softwares que a gente achava interessante para fazer um teste, para fazer uma prova de conceito, já no nosso site. Então eu consigo baixar essa imagem, gravar no SD card, plugar na plaquinha e sair executando uns códigozinhos dentro do meu M4, por exemplo, porque a parte do Linux já está pronta. Aí você começa a criar a dificuldade. Não, eu quero fazer um desenvolvimento de um software. Eu quero desenvolver a minha aplicação nessa placa Linux que você me deu, mas eu quero usar o software que a ST vai me entregar. Então nós temos o Developer Package. Então qual é a ideia desse cara? Eu vou ter um SDK rodando em Eclipse, com Yocto,
para que dentro da minha aplicação, ou seja, dentro da minha imagem do Linux, eu já tenha o que eu preciso. Então, eu vou precisar, sei lá, de um Qt, eu vou precisar de alguma outra aplicação para fazer um web server. Lá na frente eu vou comentar para vocês algumas novidades com relação a isso. Mas, bom, o que é interessante? A gente tem também um Developer Package. Para o cara que quer desenvolver a aplicação do Linux, mas não quer mexer na imagem, não quer mexer no kernel, o cara que não quer brincar na parte de baixo nível ali do Linux, mas quer fazer a sua aplicação rodando em Linux. Nós temos o Developer Package. E o modo Jedi, é o cara que quer fazer sua própria imagem do Linux, customizada, ele quer garantir que o que ele tem no kernel é o que ele precisa, nada além disso. O cara vai trabalhar em cima disso, que é o nosso Distribution Package. Então ele vai ter o Yocto e o Open Embedded, onde ele escolhe o que ele vai querer colocar na imagem dele de Linux, e ele gera a própria versão do OpenST Linux dele, só usando o que ele precisa. Perfeito. Então, já descobri como eu posso fazer o software e posso fazer minha aplicação ali para o meu STM32MP1 baseado no sistema embarcado, no software embarcado. Mas e se eu quiser escrever um código para rodar dentro do meu M4? O que eu tenho hoje de ferramentas na ST? Então, eu tenho o CubeMX, que eu vou explicar um pouquinho para vocês um pouquinho mais do que ele é, e o nosso CubeIDE, que eles hoje trabalham juntos. Tenho também todas as minhas ideias de compiladores dos meus parceiros. Então, o AC6, para o pessoal que trabalhou quando a gente tinha a ferramenta totalmente open source. O Keio, da ARM, o IAR, e tudo isso também a gente tem baseado em Eclipse. Então, eu posso, por exemplo, subir o GCC na mão, em cima do Eclipse, e escrever códigos para os nossos M4. E o Cube Programmer, que eu vou mostrar para vocês também, é uma ferramenta bem legal, bem bacana para trabalhar com microprocessadores. Beleza, CubeMX. Tinha falado para vocês que era uma ferramenta para fazer a parte de configuração. Quando o Cícero me perguntou lá no começo para que servia aquela tabela que eu falei que tinha que explicar. Então, basicamente, o CubeMX eu consigo configurar pinout, minhas árvores de clock, os periféricos do meu microcontrolador, gero com esse cara minha device tree para o microprocessador. Para quem não trabalha com Linux, basicamente, aqui eu defino quais são os periféricos, como que eles estão mapeados dentro do meu kernel e como que eles vão conversar com a minha aplicação em Linux. Meu middleware, então qualquer coisa que eu queira usar como middleware, FreeRTOS, uma Lightweight IP, qualquer biblioteca, e as interfaces para memória, certo? Bom, para quem já tinha usado o CubeMX, já podia estar acostumado ou não com o nosso MCU Selector, onde você ia colocando os parâmetros que você queria do seu microcontrolador e o filtro do lado direito ia te dando quais são os part numbers. Então, em vez de decorar os part numbers lá que eu brinquei que o Cícero adora de decorar, você pode, por exemplo, usar a ferramenta e ela vai te dando os part numbers ali certinho. Para a parte de MPU, você vai conseguir fazer alguns campos personalizados, como a parte de memória RAM, como o encapsulamento. Então, lembra que eu falei que alguns encapsulamentos você conseguia fazer uma quantidade menor de layers. Então, olha que legal, se eu consigo fazer todos os periféricos que eu preciso no encapsulamento em que eu consigo um layout mais simples, para mim pode ser mais legal. Eu posso também, através dessa ferramenta, definir qual vai ser a função de cada um dos meus pinos. Então, por ser um Cortex-A e um Cortex-M, eu consigo definir em alguns pinos múltiplas funcionalidades. Então, o mesmo pino que eu estou mostrando para vocês aí, ele pode ser um I/O, ele pode ser um timer, ele pode ser um AD. Eu escolho qual é a função dele, e a partir do momento que eu escolho essa função e mando ele gerar para mim um código, que eu vou mostrar mais na frente como isso acontece, ele já gera para mim aquela função que eu escolhi naquele pino, para minha device tree, ou para minha HAL, para o meu M4. As configurações do periférico, legal. Escolhi qual pino é o meu AD, mas eu tenho todas as configurações do meu AD. Então eu consigo fazer as configurações separadas por periférico também. Então ali, o que vocês estão vendo agora é um exemplo de low power UART, mas eu consigo configurar o DMA, consigo configurar todos os GPIOs, a parte de AD que eu comentei, também através dessa ferramenta. Middleware. Então, tem uma dica para vocês. Eu deixei selecionada exatamente a aba do FreeRTOS para falar que caso você queira rodar sua aplicação em tempo real e usando Linux do lado do A7, o middleware do FreeRTOS já está pronto e funcional para o nosso CubeMX. Então eu posso rodar o firmware do lado do M4 dentro de um FreeRTOS e o firmware do lado do meu A7 dentro do meu Linux, certo? E a parte do Linux a gente consegue rodar do jeito que eu já mostrei para vocês. Perfeito. Bom, escolhi tudo. Escolhi os periféricos, escolhi os middlewares. Como que eu garanto, como que eu sei aonde eu vejo que tudo isso foi selecionado? Eu consigo também, dentro do CubeMX, ter uma visão sistêmica do que eu escolhi.
E é mais ou menos essa carinha que vocês vão ver. Se tiver algum carinha com erro, ele fica com o xizinho vermelho, falando para você que aquilo ali tem alguma coisa que precisa ser alterada. Às vezes é algum código que você não selecionou, às vezes ele tem algum pino que está sendo usado por algum outro periférico, pode acontecer também. Isso aqui é o mais legal. Eu lembro de quando eu conheci os Cortex M3 da ST, que existiam algumas páginas falando sobre como configurar o clock. E na época, o Bruno Montanari, para quem conhece, saudoso Bruno Montanari, tinha um Excel que ele tinha feito para fazer esses cálculos dos clocks internos. Então você ia calculando, escrevendo os valores que você queria, ele ia te dando os valores finais e os valores de cada uma das PLLs, que você só dava um Ctrl+C, Ctrl+V, jogando ali dentro do seu código para o M4. Bom, tudo isso hoje existe dentro do próprio CubeMX, então eu seleciono aí nessa árvore de clock que vocês estão vendo, como que eu quero configurar, e no final ele gera para mim esses códigos. Tem um ponto bem legal. Quando você erra, ou quando por algum motivo você coloca um valor que não dá, ele fica em vermelhinho piscando, te avisando, olha, isso aqui está errado, altere esse valor que não vai funcionar. E eu comentei com vocês que tudo isso ele vai gerar um código para a gente. Então, do lado do M4, eu vou ter a minha HAL, já com os periféricos inicializados, todos os códigos de inicialização. E do lado do meu A7, eu vou ter toda a parte da device tree. Então, ele vai gerar para mim esses dois pontos Cs, um onde eu posso usar, na verdade, um é o ponto DTS, né, que é a device tree source, e o outro é o meu ponto C, que é o que eu vou jogar para o meu M4. Então, eu posso gerar tanto o código para rodar no meu Linux, quanto o código para rodar no meu M4, dentro do CubeMX. Outra ferramenta bem legal que ele tem. Eu tinha comentado para vocês que uma das dificuldades que nós tínhamos em layout seria trabalhar com a fonte. Um outro ponto seriam as memórias. Né? Então, fazer toda a parte de tuning das memórias RAM, normalmente é um trabalho chatinho para você fazer na mão. O próprio CubeMX, a ferramenta do CubeMX, tem algumas ferramentas para te ajudar a fazer esse tuning. Além dele, nós temos alguns application notes já escritos para o nosso MP1 e a nossa própria wiki, que o Cícero comentou com vocês lá no começo, e eu vou mostrar para vocês mais para frente. Legal, eu vi que rolou até uma pergunta ali, consigo fazer no CubeDE? Consigo fazer no CubeDE. Eu posso tanto escrever o código C para rodar no GCC do Linux, quanto o código C para rodar no GCC dentro do meu Cortex M. Então eu posso usar o CubeDE para fazer meu software e programar o meu MP1. Ah, não, eu sou fã do Kale, eu sou fã do IAR. Também é possível. A gente consegue usar tanto o Kale quanto o IAR para escrever o código para o nosso M4. Cube Programmer. Bom, eu falei que uma das ferramentas do nosso ecossistema era o Cube Programmer e que ele tinha algumas funcionalidades bem interessantes para trabalhar com o microprocessador. Não sei se dá para ver legal a imagem, mas o que eu queria mostrar para vocês aí. Usando um PC, meu host computer, pode ser o meu computador lá que eu trabalho para trabalhar, meu computador que eu trabalho em casa, ou o computador que eu uso para jogar, eu posso instalar o Cube Programmer nele. Através de uma interface serial, eu consigo entrar dentro do meu processador e com essa conexão do meu ST-Link, que vai ser o meu JTAG, eu posso gravar minhas memórias externas, então minha Quad SPI, meu cartão de memória, ou até mesmo minha memória eMMC, que eu comentei com vocês lá no começo. Consigo fazer as configurações de OTP, então toda a parte de segurança, de boot, quais são os pinos que eu não quero que eu mexa, quais são os pinos que eu posso mexer, por onde eu quero bootar. Todas as configurações para fazer o startup, para fazer o bring up da minha placa, eu consigo fazer pelo Cube Programmer. Perfeito. Falei então, software embarcado, falei também do desenvolvimento de software, para escrever lá meu firmware, e agora eu quero falar para vocês de hardware. O que a gente tem de hardware? Basicamente, do lado da ST, nós normalmente focamos em duas famílias de placas. As primeiras são as nossas evaluation boards. São kits completos. Então eu tenho todas as interfaces de memórias ali preenchidas, tem um display, tem Ethernet, CAN, serial. É uma placa completa. Então ele tem um sistema inteiro ali. Eu quero testar qualquer coisa, eu consigo testar dentro de uma eval board. Dentro dos meus kits de eval boards, eu tenho duas famílias. 157A, 157C. Qual a diferença entre as duas? Eu falei para vocês lá no começo que nós tínhamos dentro desse cara todas as features de segurança da ARM. Todas as features de segurança estão na família C. Então, se eu quero testar um boot seguro, quero testar região de memória segura, eu vou comprar o kit 157C. Ah, não, achei esse kit muito caro, quero uma coisinha mais simples, quero fazer uma prova de conceito usando ali os I/Os igualzinho da Raspberry Pi, que eu já tenho algumas plaquinhas que eu usava na minha Raspberry Pi em casa. Eu posso comprar as Discovery Boards da ST. Nós temos uma versão com display,
que é a DK2, e nós temos uma versão sem display, que é a DK1. Sem display é a mais baratinha, mas ela tem todas as mesmas funcionalidades, menos as features de segurança. Se vocês olharem o part number embaixo, a DK1 ela é a 157A e a DK2 é a 157C. Então, basicamente, eu decido ali qual plaquinha ir, de acordo com as features que eu quero implementar na minha prova de conceito. E temos alguns parceiros já desenvolvendo algumas placas. Então, são SOMs, que são basicamente um sisteminha já reduzido, com o PMIC, memória e processador, que é aquela partezinha mais chata que eu comentei para vocês, de desenvolvimento de hardware. Olha só que legal. Aqui no Embarcados, uma pessoa, acho que é o Daniel, posso ter errado o nome, se for, desculpa, do Inatel, ele fez um artigo sobre a Avenger 96, ou Avenger 96. É uma linha de placas desenvolvida pela Arrow, onde eles pegaram o nosso MP1, seguiram o mesmo padrão de conectores que eles já têm nessas 96 boards deles, e desenvolveram a placa usando MP1. Então eu quero algumas features que eu não achei nos kits da ST. Existem outras placas? Existem. Tem um spoilerzinho do lado ali, que é um chipzinho da Octavo. Também eu achei um artigo bem legal no Embarcados. Só não copiei o link, então depois você pode dar umas pesquisadas no site do Embarcados. Já tem um material bem interessante aí sobre o nosso MP1 no portal também. Ô, William. O William sou eu. William, o artigo é do Túlio. Do Túlio, desculpa, eu falei que eu ia errar o nome. Eu sou péssimo com nomes, cara. Eu mandei aqui o link. Perfeito. Túlio, desculpa. Se o Túlio estiver assistindo, viu? Desculpa, Túlio. O único nome que eu não tento não trocar é o da minha esposa, porque esse eu tenho dor de cabeça quando eu troco. Não. Bom, spoiler. O spoiler que o Cícero tinha dado para vocês. A nossa wiki. O que é a wiki da ST? Então, basicamente, toda a documentação que a gente tem sobre o STM32, MPU. Por que MPU e não MP1, William? Porque todas as novas famílias que eu tiver de microprocessador da ST, a wiki vai ser o nosso canal de suporte primário. O que seria um canal de suporte primário? Onde eu vou achar as documentações de como colocar essa placa para rodar, William? Vai ser dentro da wiki. Então, o meu Getting Started, que eu tinha mostrado para vocês lá no começo, está dentro da wiki. Ah, não, mas eu tenho aqui na minha empresa hoje uma divisão de trabalhos, quando eu trabalho com Linux, que ela é diferente. Eu tenho os caras que desenvolvem os aplicativos para o Linux e tem os caras que desenvolvem o firmware, quando eu preciso trabalhar com isso em conjunto. Olha que legal. Eu consigo mandar o cara do microcontrolador ir para o lado esquerdo e o cara do microprocessador ir para o lado direito. Cada um escolhe um caminho para desenvolver a sua aplicação, para começar a trabalhar em paralelo, por exemplo, na aplicação Linux de um lado e na aplicação em real time do outro. Tudo isso dentro da wiki. Então, esses são links que eu estou mostrando para vocês que existem hoje dentro da wiki da ST. Por exemplo, no Getting Started, eu consigo escolher primeiro a família de microprocessador, que eu vou trabalhar. Hoje, por enquanto, é só o MP1. Escolho uma placa. Então, normalmente, se eu quero fazer um Getting Started, eu estou usando uma placa já da ST. Então, ela vai estar ali dentro. Escolho a placa que eu quero e vou achar o que eu já tenho pronto para esse cara. Então, eu tenho um passo a passo do que eu tenho que fazer. Ah, eu preciso primeiro baixar a imagem, eu preciso gravar a imagem, eu preciso fazer algumas configurações. Esse é o caminho. Aí eu começo a divergir. Não, agora o cara que está fazendo o firmware por M4 quer saber quais ferramentas ele tem que instalar. Todos os links estão na wiki. Os links são links do nosso site, tá? Então, para a parte de microcontrolador, está tudo no nosso site. Para a parte de microprocessador, que são a parte do OpenST Linux, vão estar todos dentro do nosso GitHub. Mas todos os links estão na wiki. Então, não precisa se preocupar, nesse momento, em saber qual é o caminho dentro do site da ST ou qual é o caminho dentro do GitHub. Dentro da wiki, eu tenho link para tudo isso. A parte do Development Zone. Então, cheguei num ponto que eu já dominei como que eu faço para instalar o Linux, já dominei como que eu faço para fazer a minha aplicação do M4, quero começar a brincar com as coisas mais avançadas. Eu tenho alguns how-tos dentro do site da ST também. Então, como trabalhar com os periféricos, quais periféricos eu consigo usar dentro do M4, quais periféricos eu consigo usar dentro do A7, como que eu posso trabalhar com esses caras ao mesmo tempo, tudo isso eu tenho documentação dentro do site da Wiki, para você trabalhar também. Olha que legal. A tabelinha que o Cícero me cobrou lá no começo, que ele falou para mim, William, me explica qual é a diferença das cores, ela está dentro da nossa wiki. Então, existe a documentação, onde explica cada periférico que pode ser acessado por cada um daqueles cores, por cada uma daquelas regiões, e como cada uma delas vai acessar esses periféricos. Toda essa documentação também já está na nossa wiki. Além disso, a parte de software embarcado, que eu tinha comentado para vocês no M4. Então, como que eu faço essas aplicações, como que eu subo Linux, qual é a arquitetura, como que eu vou trabalhar com a Trust Firmware, que é para a parte de segurança, tudo dentro da nossa wiki também. As ferramentas, comentei do CubeMax para vocês,
Cube Programmer. Todas elas têm links com explicações, com quais são as últimas versões, o que eu preciso usar, como que eu vou usar esses caras, também dentro do nosso wiki. How to. Então, eu tinha brincado com vocês lá no começo, que se eu quiser rodar um Java, se eu quiser rodar algum pacote Debian, se eu quiser criar alguma aplicação, e alguém da ST já fez isso, eu tenho uma receitinha de bolo também na wiki, tá? Então é sempre legal dar uma olhada na wiki, para você não ter que bater cabeça sozinho ou quebrar umas pedras aí sozinho. Boa parte desses how-tos são escritos e são feitos, tem o upload feito, normalmente quando alguém da ST já revisa. Então como que isso funciona? O engenheiro da ST faz esse how-to, a equipe da comunidade da ST revisa essa documentação, a documentação foi testada, funcionou, a gente sobe para a wiki. Então, em tese, vocês não deveriam ter problema para rodar esses exemplos, ou seja, um pacote não existe, um pacote aqui, um comando está errado, isso não deveria acontecer por conta dessas revisões. Então, mais seguro, por isso que é uma boia de salva-vidas ali. Legal. Bom, além de tudo isso, existem hoje alguns parceiros dando treinamentos e oferecendo serviços, tá? Então, normalmente a galera pergunta para mim, pô, eu preciso trabalhar com o Yocto. No pessoal que trabalha com Linux, tem sempre dois caminhos. Tem uma galera que ama o Yocto e a galera que acha muita coisa para o que eles precisam fazer. O pessoal da Bootlin, lá em cima, tem um tutorialzinho de como fazer o nosso build root para a nossa placa. Então, você não precisaria trabalhar com o Yocto, por exemplo. Se vocês procurarem os tutoriais do Bootlin, existem uma quantidade bem interessante de material deles, aí não é dentro da nossa wiki, mas vai ter o caminho dentro da nossa wiki, para encontrar esses tutoriais também. Além disso, existe uma quantidade muito grande de parceiros fazendo treinamento, oferecendo software embarcado, oferecendo hardware, oferecendo soluções de desenvolvimento de software, e a gente tem um spoiler aí para contar para vocês. Eu não sei se o Diego e o Álvaro estão na webinar, mas o Diego e o Álvaro, dois amigos nossos, começaram a desenvolver algumas aplicações e passaram por esse passo a passo que eu mostrei para vocês, quebraram algumas pedras, e eles fizeram um treinamento na Udemy, que é esse que eu circulei para vocês, em português. Nunca trabalhei com Linux embarcado na vida, William, mas quero conhecer o MP1 e quero começar a fazer um projetinho usando ele. Consigo encontrar isso em algum lugar? O próprio site deles tem tudo isso que eu estou falando para vocês agora, gravado de maneira mais calma, com aquela voz suave do Álvaro, explicando para vocês como fazer o passo a passo para instalação, para pôr as ferramentas para funcionar e colocar toda a parte do sistema deles que eles testaram, que é um web server rodando no nosso kit, para Linux embarcado. Então, bem legal, vale a pena dar uma olhada também. Legal. Cícero, será que a gente cobriu tudo, então? Falamos para eles de como chegar em performance, ter features de segurança e conseguir um cara com custo e consumo otimizados. Basicamente, então, são 15 benefícios de você trabalhar com MP1. Agora vem a parte de marketing, que o Cícero gosta. O STM32 MP1 é um STM32. Então, para todo mundo que já trabalhou, conhece e gosta das ferramentas, a gente vai ter a mesma facilidade, a mesma quantidade de ferramentas que a gente tem em todos eles. Memória RAM dedicada, dentro do próprio processador, que é aquela memória RAM que eu comentei com vocês, que eu consigo fazer aquelas trocas de mensagens, consigo fazer algumas comunicações entre eles. Quantidade de interfaces de memória externa, então esse é um ponto positivo, consigo usar muita coisa. GPU, eu tenho uma GPU lá dentro para fazer um HMI, se eu quiser, então eu quero fazer uma interface bem bonitinha para o meu produto, consigo usar esse cara. Periféricos analógicos de alta performance. Eu comentei para vocês de DAC e ADC durante a nossa apresentação também. Trust Zone, partezinha que o Cícero me cobrou lá no começo, então os periféricos que a gente consegue acessar da área segura da ARM. Então, se eu quero fazer a parte de boot, quero fazer acesso à memória, tenho isso no meu MP1. São 4 encapsulamentos que são pino a pino compatível entre eles, então mesmo que eu mude a família, se eu tiver no mesmo encapsulamento, eu consigo manter o meu layout. Claro, se eu não estiver usando nenhum periférico diferente lá de fora, mas imagine que em um dos meus produtos eu quero montar um display com aceleração gráfica, no outro produto eu não quero montar o display. Eu posso usar o 151 e o 157 no mesmo produto. Da parte de packages, então eu consigo começar um package, por exemplo, bem pequenininho ali de 10 por 10 milímetros. PMIC, essa é a parte que eu sempre falo que é a parte mais legal, de ter os dois lados do desenvolvimento na mesma empresa. A gente consegue oferecer o nosso STPMIC para reduzir espaço de placa, BOM e a parte de layout. Linux, rodando no Cortex-A, já está disponível com o lado do nosso Cortex-M para o Cube. Então, eu tenho todas as ferramentas prontas, já funcionais, dentro da própria ST.
O Linux não é proprietário, então ele é totalmente aberto. Eu posso pegar esse Linux, customizar, brincar com ele, fazer o que eu quiser. O pessoal que fez lá o treinamento, o Diego e o Álvaro, vocês vão ver que eles deram uma mexida dentro do Yocto para alterar alguns pacotes também. Placas, mostrei para vocês que tem tanto as placas da ST quanto dos parceiros. A parte do CubeMX, que eu consigo configurar tanto o Cortex-A quanto o Cortex-M. E também a parte de memória RAM, que é sempre uma parte bem chatinha ali de começar. E o mais melhor de bom, tudo isso de graça. Então todas as ferramentas são da ST, todas as ferramentas estão disponíveis para vocês. Eu cravei o tempo, Thiago, certinho, 1 hora, e todo o resto dos slides são brindes para o pessoal que assistiu. Então depois, para quem for assistir no futuro, são links com documentações do que eu mostrei para vocês, alguns dos how-tos. Também tem aqui nos slides alguns exemplos de documentos, então eu quero saber quais são os CAD symbols para fazer meu layout, quero os zip files para fazer os testes. Tem também a wiki, que eu falei para vocês onde vocês vão achar tudo. Documento das placas, código, se eu quero fazer baixar alguns códigos prontos para já sair rodando a minha aplicação. E, basicamente, os desafios de hardware que a gente já resolve para vocês com tudo isso que eu ofereci para vocês. Cícero, o que eu esqueci? Fala aí. Foi perfeito, Will. Mandou bem. Para quem quiser referência de preço, e eu sugiro baixar o aplicativo tanto no Android quanto no próprio iOS, aonde você tem você pode, entre todos os micros, fazer uma seleção e também você ter uma ideia de grandeza em termos de custo. Tá? Ótimo. Exatamente. Nós temos o MCU Selector, aquela mesma ferramenta que eu mostrei lá dentro do CubeMX, para o Android e para o iPhone. Então, não precisa nem ligar o computador. Pode só descobrir o preço olhando para o celular. Perfeito. Bom, o Thiago anotou para a gente as perguntas. Sim, obrigado, William. Obrigado, Thiago. Obrigado. Excelente apresentação. Eu já tinha visto essa apresentação antes. Ontem eu tive o prazer de ter essa apresentação do William, né? Teve que me ouvir falar 2 vezes, hein, cara? Bom demais. Né? Anotei várias perguntas aqui. Esse é o problema de assistir 2 vezes, tá vendo? Você tem várias perguntas, cara. Vamos começar aqui com as perguntas do pessoal. Vamos lá. Vamos começar pela primeira de todas. O Jonathan perguntou logo no início se existe alguma intenção da ST de tornar o STM32MP1 popular, semelhante a Raspberry Pi e as placas chinesas com SM32, ou se não a Blue Pill. Excelente pergunta. Existe hoje várias empresas, tá, que estamos trabalhando, que provavelmente vai estar, vamos dizer, suprindo esse mercado. Tá? O lançamento é relativamente novo e estamos trabalhando com várias empresas aonde, né, tem a intenção de deixar um custo melhor e uma placa mais simples, tá? Isso está sendo feito, mas não é uma iniciativa da ST. A ST está apoiando, mas não é da própria ST, tá? Tá, joia. Obrigado, Cícero. Vamos lá, uma pergunta do Rinaldo. O Rinaldo disse o seguinte: uso atualmente a linha STM32, F7 e H7, e gostaria muito de conhecer melhor a linha MP1. Então, obrigado, Rinaldo. A partir dessa apresentação, né, do Cícero e do William, você tem um bom começo aí, e o William passou os links para o Wiki, né, William? Exatamente. Então, qualquer dúvida que fique de lá, putz, eu não encontrei alguma coisa, você tem 2 caminhos no site da ST também, onde você consegue tirar suas dúvidas. Um é o Community, que o pessoal conhece e usa bastante. Para a parte de Linux, ele é uma ferramenta bem mais popular do que para a parte dos Cortex-M, tá? Apesar de Cortex-M também, o pessoal acaba postando bastante coisa lá. Outro caminho é o nosso online suporte. Então, a partir do momento que você cria um usuário na ST, você cria sua conta, o MyST, você pode subir uma pergunta. Qual é a vantagem de você subir uma pergunta no online suporte da ST dentro do site? Normalmente, para as famílias de microcontrolador, nós temos pessoas nos Estados Unidos que são dedicadas para aquelas famílias. Então, o Cícero comentou, por exemplo, do WL, que é um monolítico usando LoRa sem tech. Nós temos algumas pessoas especialistas nesses caras, nesses chips lá fora. Esses são os caras que vão te responder quando você faz essas perguntas no site. Diferente da comunidade. Na comunidade, ou seja, no ST Community, você pode ser respondido também por um usuário.
tá? Pode ser alguém que já passou por aquele problema que você teve, o cara sabe como resolver e vai lá te dar uma dica também. Então são 2 caminhos diferentes que você pode usar também. Além disso, nós temos o escritório aqui no Brasil, então eu e o Cícero trabalhamos na ST aqui no Brasil, dando suporte para a parte de microcontrolador e microprocessador, agora com o MP1, nós também somos um canal para poder ajudar você aí, Rinaldo. Tá joia, obrigado, William. Vamos lá, uma pergunta do Eduardo. O Eduardo gostaria de saber onde que ele pode encontrar os kits de desenvolvimento para trabalhar com o microprocessador da ST. William, eu gostaria de pedir para você voltar no slide que tem as placas. Vou voltar no slide que tem as placas. Tem que ir de um em um, né? Peraí, vamos lá. A gente já chega lá. O Eduardo fez a pergunta. Beleza, então enquanto eu acho o slide do Eduardo, você pode fazer a próxima pergunta. Tá joia. A Ivone questionou por que rodar Linux. Por que rodar Linux? Eu acho que ela está falando sobre o processador, né? Exato. Bom, acredito que seja isso também. Exato, quem deveria dizer exato ou não é ela, na verdade, mas eu acredito que seja isso. Bom, basicamente, quando você tem um Cortex A, você pode escrever seu firmware para ele. A vantagem de você trabalhar com Linux, no caso do MP1, é porque você já tem essa imagem de Linux pronta, testada pelo lado da ST. Então, seu trabalho para desenvolver uma aplicação rodando um sistema operacional, que não é em tempo real nesse caso, né? Seria muito mais fácil rodando Linux. Mas não, você pode rodar outros sistemas operacionais também, como Android, ou... Eu acho que a gente não tem um port ainda para o Windows, mas também você poderia, por exemplo, rodar o Windows. Respondendo então a pergunta do Eduardo. Era Eduardo, né? Eu troco os nomes, cara. Perfeito, tá aí. Cícero, onde ele consegue comprar essas plaquinhas por esse preço aí? Lembrando que esse preço é FOB, né? Então, você tem através dos nossos distribuidores, né? Nós temos aqui a Arrow, Avnet, Future, tem a Carimex e nós temos a ITEC, tá? Tem venda local. E você também tem os outros, é possível, através dessas vendas online, tá? Então, exato. Você consegue, inclusive... Exato, DKey Mauser, parceirão aí do pessoal da Embarcados também. Você consegue também comprar pelo nosso site. Então, pelo nosso site, se você procurar essas placas lá, pelo part number, você vai achar. A venda não é feita pelo nosso site, mas o nosso site vai te direcionar para esses distribuidores que o Cícero comentou. Então, acaba sendo um caminho mais rápido ali para você achar todos os caminhos que você tem para comprar essas placas. Tá joia. Obrigado, William. Obrigado, Cícero. Próxima pergunta. O Denis estava questionando se é possível programar no CubeIDE. Ele deve ter feito essa pergunta quando foi você... antes. Exato, quando você estava mostrando no CubeIDE. Eu acho que ele viu a resposta. Então, sim, é possível programar usando o CubeIDE. O Rafael pergunta o seguinte: o STM que você fez a apresentação... Eu acho que era o PMIC, ficou MMIC, né? O MMIC, exato. Fornece tensões para a maioria dos displays RGB? Ele tem alguns buck, um bust e alguns LDOs. Eu não sei exatamente quais seriam as tensões que você precisa, mas todas elas são configuráveis através daquela interface de comunicação que eu mostrei. Então, provavelmente sim, ele foi feito exatamente para atender esse tipo de produto, onde eu tenho um display conectado junto com o nosso STM32MP1. A joia. Pergunta do Ricardo. Vocês têm previsão de embarcar alguma coisa de NPU nessa família? Neural, é isso? Acho que é o Neural Processor Unit. Então, sim. Então, mas é só um sim nosso, tá? A joia. Aguardem futuro. Aguarde próximos capítulos. Cícero e os spoilers dele. O Anderson pergunta o seguinte: boa tarde, gostaria de saber como eu consigo uma literatura desde o básico para aprender sobre os controladores da STM, pois sempre trabalhei com os PICs da Microchip. O Anderson teve a resposta no grupo, tá? O pessoal responderam ele, legal. Indicaram um livro do Fábio Pereira. Grande Fábio. E aí eu vou abrir o microfone para vocês responderem, o Anderson também. Perfeito. Bom, eu diria o seguinte, são alguns caminhos possíveis, então tem o livro do Fábio, como foi comentado para você, Anderson. Um caminho que eu costumo indicar muito para os clientes, inclusive eu uso também quando eu preciso descobrir alguma coisa nova, eu quero estudar alguma coisa nova dentro dos itens da ST, é o nosso MOOC. Então, MOOC, que é o Massive Online alguma coisa Curse. Desculpa, eu não lembro o nome do outro O do meio do caminho. Mas isso é um termo comum na internet. Então, dentro do site da ST, eu tenho alguns treinamentos. Eu consigo, por exemplo, nesses treinamentos, descobrir como instalar as ferramentas,
como piscar um LED, sair disso daí até instalar um FreeRTOS rodando USB e Ethernet. Tudo isso no site da ST. Por enquanto, tudo isso está em inglês, então não sei se o inglês pode ser uma barreira ou não, Anderson, mas caso não seja, tudo isso já está lá em inglês, prontinho, com vídeos, então você pode pausar quando você não entendeu, voltar e dar play de novo. E uma coisa interessante, principalmente por conta de placas que não são fornecidas pela ST, mas que usam micros da ST, como a Bluepill, existe muito material na Udemy. Então eu citei aqui o treinamento do Diego e do Álvaro. O Diego deixou o link no chat. Exato. Do MOC que ele mandou, né? Exatamente. Esse link que jogaram no chat aí, o Anderson, você pode seguir por ele. O link que diz respeito ao curso da STM32 MP1. Também, esse eu coloquei no vídeo, o Diego mandou, e o Ruiter acabou de mandar o do MOC aí no chat, se eu não estou vendo errado. Tá joia. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, obrigado pelas respostas também, William. Pessoal, obrigado pela interação também. Vamos lá, a última pergunta aqui, a pergunta do Jonathan. Ele pergunta se existe alguma integração do Touch GFX com o STM MPU. O que eu acho legal desse treinamento do embarcado é isso, Thiago. Tem uns caras que já conhecem a ST e tem uns caras que não conhecem a ST. Então você tem um público bem diverso aqui. Legal. Ótima pergunta, Jonathan. O Touch GFX, hoje, ele é focado nas nossas famílias de Cortex-M. Então ele vai gerar códigos para a gente criar interfaces gráficas para as nossas famílias, como, por exemplo, o H7 e o F7, que alguém lá no começo citou que estava usando e queria conhecer as famílias de MP1. Então, qual é o foco do Touch GFX? É gerar uma interface gráfica para microcontrolador. No caso do MP1, a maior vantagem de você ter um A7 e poder usar Linux é você poder trabalhar com ferramentas, por exemplo, como o Qt. Nós temos alguns parceiros como a Graphic Wizards, se eu não me engano esse é o nome. Se eu falei errado, Cícero pode me corrigir. Tá certo. Perfeito. Que também fornecem ferramentas, nesse caso pagas, diferentes do Touch GFX e do Qt, onde você pode também criar interfaces gráficas. Mas no caso do MP1, ele é um pouquinho diferente do que você conheceu lá no passado com o Touch GFX. Aliás, ótima referência para quem quiser aprender a trabalhar com displays. Vou até fazer o que o Cícero costuma brigar comigo aqui, falar que a documentação é bem generalista, apesar da ferramenta ser focada para STM32. Mas quero entender como funciona a criação de uma imagem, como funciona um frame buffer. A documentação do nosso Touch GFX é muito legal para essa parte de conhecimento, para estudar, e a parte de aplicações gráficas para microcontroladores. Tá joia. Obrigado, William. Obrigado, Cícero. Tem uma pergunta agora aqui que acabou de chegar do Edglardo. Ele pergunta se o STM possui periféricos DPS digital, Digital Processing Signal, DSP, tá? DSP, perfeito. Desculpa. Da parte do M4, sim, isso é padrão da ARM, tá? Então existem esses periféricos do DFU, né, que a gente tem dentro do M4, FPU, desculpa, do M4 para fazer essa parte de DSPs, mas DSPs não estão nas famílias de Cortex-M. Falei alguma besteira, Cícero? Correto, perfeito, é isso mesmo. Então, nós não temos DSPs, mas nós temos micros com funções de DSPs. Se você quiser focar nessa área, eu acho que a família mais legal para você dar uma olhada é a G4. Então, STM32G4. É uma família nova que a gente lançou, focada nessa linha de digital processing, de controle de periféricos como PWM, para motor, para fazer fonte. É uma família focada nessa área. A joia. O Vinícius pergunta sobre os códigos disponibilizados pelos engenheiros da ST, se eles atingem as especificações para o ramo automotivo. Ele também pergunta sobre poder trabalhar com AutoSAR, com essas placas aí que vocês... O que acontece? Eu vou falar da minha experiência com relação a esse mercado, mas eu acho que o Cícero vai ter uma resposta muito melhor que a minha. Então eu vou só começar e deixo o Cícero terminar essa parte para a gente. Sobre os códigos. Todos os códigos que a ST fornece, ela fornece como exemplos, tá? Então, o que a gente costuma aconselhar para os clientes? Se eu preciso de uma certificação como AutoSAR, é importante que você teste sua aplicação como um todo, tá? Nem sempre, mesmo que a gente entregue um código e fale, olha, esse código a gente testou e ele passa, você vai ter integração desse código junto com a sua aplicação. Então, no caso do MP1, a questão aqui não seria nem se os códigos que a gente fornece passam, mas sim se a aplicação como um todo. Hoje não existe uma aplicação pronta com MP1 para o mercado automotivo. Existem clientes desenvolvendo aplicações para o mercado automotivo, tá? Então eu tenho até um cliente que ele disse que participaria hoje, que ele desenvolveu também do zero, quebrou umas pedras ali igual o pessoal do Diego e do Álvaro,
para desenvolver a aplicação dele, e fez ali um displayzinho para a parte automotiva, tá? Então ele usou o STM32MP1, descobriu ali como fazer aquela parte da memória usando o CubeMX, e usou as nossas placas como referência, mas ele desenvolveu a própria placa e desenvolveu o próprio código. Cícero, você tem algo para adicionar sobre a AutoSAR? Voltando, foi bem respondido. Lembrando que é só um exemplo, então isso não passou por nenhuma validação, tá? Então, normalmente é onde, desconheço aí quais são para automotivo, mas normalmente para segurança, você tem até através do compilador, né? Você tem que ter certeza que aquela versão só vai ser utilizada quando ela for certificada, isto é, se na mudança dessa versão, você não pode gerar nenhum risco de, vamos dizer, criar uma nova linha que possa ser um problema futuro para a sua aplicação. Tá? Exato. Então, esses exemplos não têm nenhum tipo de certificação. Perfeito. Tá, joia. Duas últimas perguntas aqui, é sobre comercial, tá? Eu deixei para o final. A pergunta do Francisco José. O Francisco José está preocupado com a disponibilidade dos componentes por conta da pandemia. Eu acho que é uma pergunta muito relevante. Muito relevante. Como que está funcionando agora aí na ST? O que acontece, na realidade, não é só para nós, né, para todos, né? O que houve, existiu uma certa uma paralisação parcial nas fábricas na China, tá? Uhum. E que isso já tem mais de 3 semanas, 4 semanas, que já estão voltando à normalidade, tá? Existem outros problemas também, a própria, eu não sei se já abriu ou não, mas a própria internação disso, através do porto em Guarulhos. Guarulhos, né, que normalmente por avião não era possível, então a nossa alternativa era via Viracopos, tá? Mas acredito que isso já tende, não que você vai ter uma falta do produto. O que pode ocorrer pode ser um delay na entrega dos produtos, tá? Exato. Com relação à produção, só para terminar, Will, só para terminar, hoje já foi a zero essa parte da maioria, pelo menos de microcontrolador, que eu posso falar, desse lead time ter aumentado, tá? Já está voltando na casa de 14 semanas. Exato. Esse é o nosso lead time padrão, tá, para microcontroladores. Então, o que isso significa? Que se eu fizer um pedido hoje, o meu pedido cai lá na fábrica da ST, ela pega a areia prensada lá, desenha o microcontrolador que eu quero e manda entregar aqui nas terras tupiniquins. E comentando sobre o que o Cícero comentou ali da parte da pandemia, a última notícia que eu tive por conta das amostras, então todas as nossas amostras passam por esse porto, e aí isso é interessante porque não só da ST, né, mas qualquer distribuidor que você venha comprar, elas têm que vir por algum meio. Normalmente, quando vem por meio aéreo, vem por Guarulhos, e o porto em Guarulhos, pelo que eu tinha ouvido semana passada, já tinha sido normalizado, porque as nossas amostras que a gente tinha pedido para o escritório estavam chegando já num prazo mais normal dentro do possível, né? Porque, na verdade, o país todo está em quarentena, então acaba não sendo tão simples assim trazer. Mas sim, eu acho que com relação a lead time para o seu produto não é um problema, Francisco, porque quando você começar a desenvolver, você vai escolher seu part number, montar sua placa, pegar as amostras para montar a placa, e aí você começa a fazer o schedule para fazer a produção, você tem essas semanas dos lead times que já estão normais, que o Cícero comentou com você. Tá, joia. Obrigado pelas respostas. Obrigado pela pergunta também, e o Francisco. Eu gostaria de pedir para vocês dois, eu acho que para o Cícero, para disponibilizar um e-mail para o pessoal mandar perguntas adicionais, se eles tiverem algumas perguntas que eles não fizeram aqui, ou que eles gostariam de se aprofundar mais. Você pode deixar um e-mail para a gente, Cícero, no chat? Eu vou colocar aqui, tá? Olha, então. Maravilha. A última pergunta é a pergunta do Túlio. O Túlio, ele gostaria de comprar a placa, tá? Ele até cita a placa aqui, que é a final, a 157CA AC3. Ele diz que está ansioso para testar a placa. Que legal.
E ele pergunta qual é a melhor forma de obter de forma mais barata e rápida, né, aqui no Brasil. Vocês gostariam de repassar essa resposta? Claro, eu vou falar e o Cícero me corrige no que eu falar errado, Cícero. Eu acho que o caminho mais rápido é o que eu comentei, você dá uma olhada no site, vê os distribuidores e vai por eles. Os locais também estão citados no nosso site, então pode acontecer de algum distribuidor local nosso ter essa placa com estoque local, tá? Então, Carimex e Tech, que nós comentamos lá no começo, eles também podem ter esse local. O que acontece, que pode acontecer na verdade, é esse tempo que a gente comentou agora, desse lead time das placas chegarem dos Estados Unidos e passarem pelo porto em Guarulhos. Quer complementar, Cícero? Peraí. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ah, tá. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que vai mais da sua disponibilidade de fazer o contato do que uma sugestão nossa. Exato, com certeza. Se você já trabalha com algum distribuidor, o melhor caminho é falar com o distribuidor que você já trabalha, com certeza. Então tá joia. Agora, só para finalizar o webinar, eu deixei o link aí para o próximo webinar, tá? O próximo webinar vai ser sobre potencializando a indústria 4.0 com tecnologias da ST, tá? O próximo webinar da ST. Rogerão vai estar lá, hein? Vocês podem perguntar do PMIC para ele, cara. Exato. Vai estar o Thiago Reis, o Rogério Bueno e o Cícero volta também para apresentar esse webinar. Que time, né? É isso aí. E eu vou, só por conta de transparência, eu vou dar o resultado da enquete aqui pro pessoal. Legal, tô ansioso. Essa é eu que tô ansioso. Todo mundo saber também. Qual o segmento alvo de mercado para os seus desenvolvimentos? 58% industrial, 8% automotivo, 4% segurança residencial, 12% cidades inteligentes e 16% eletrônica de consumo. Próxima pergunta. Você já utiliza em seus desenvolvimentos microcontroladores? Sim, da ST, 41%. Sim, outros fabricantes, 41% também. Não, 16%. Próxima pergunta. Você já trabalha com Linux embarcado? Sim, 40%. 43% pretende no futuro. E não, 15%. Né? Que legal. É isso aí. Então, essas foram as perguntas aí abertas para o pessoal. Obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado, pessoal. Obrigado e até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Tchau.